Oi pessoal, eu sou o professor Alexandre Maiorino, eu sou professor aqui da Escola de Música da UFRN em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou professor particularmente do curso de Processos Fonográficos, que é um curso técnico que tem na Escola de Música, com duração de 3 anos. A ideia do curso de Processos Fonográficos é fazer com que o aluno tenha contato tanto com a área de gravação quanto com a área de sonorização, né? Nesse curso, então, a gente tem essas duas áreas de atuação. A gente tem uma disciplina chamada Prática de Estúdio, onde os alunos gravam diversas bandas, diversos grupos musicais. E também na parte de sonorização a gente tem algumas disciplinas como sonorização. A gente procura fazer algumas apresentações ao ar livre. A gente tem um projeto de extensão que acontece no curso chamado Caninga Jams, que é muito bacana. A gente leva os equipamentos para o estacionamento da escola de música, monta 2 tendas e aí a gente chama as bandas aqui da escola para poder tocar, e os alunos do curso de processos fonográficos, eles fazem a parte de sonorização. Nessa parte de sonorização também a gente tem algumas disciplinas voltadas para a questão de transmissão né, de conteúdo audiovisual pela internet. O curso hoje ele está com 3 anos, ele foi reformulado, o PPC do curso do Processos Fonográficos, e nele a gente incluiu algumas disciplinas básicas de edição de vídeo, captação de vídeo, para também trazer esse aluno de Processos Fonográficos a conhecer um pouquinho dessa área audiovisual. E aí a ideia é que os alunos participem das transmissões que nós temos, que a gente faz aqui na Escola de Música, especialmente das apresentações da Filarmônica, né? Então, a Escola de Música, a gente tem uma orquestra filarmônica, uma orquestra jovem, formada basicamente por alunos, né, da Escola de Música. A gente traz concertistas externos para poder fazer apresentações aqui com a orquestra. É uma orquestra que tem um nível muito, muito bom. E não é todo dia que a gente tem, né, como laboratório, uma orquestra sinfônica. Então a ideia é também fazer com que os alunos participem das gravações e das transmissões com a Filarmônica da UFRN. E a gente transmite pelo nosso canal, que também é um projeto de extensão chamado Auditório Onofre Lopes Digital. Auditório Onofre Lopes é o nosso auditório da Escola de Música, é um auditório físico para 250 lugares, e é da onde também a gente faz as transmissões para esse canal no YouTube, que eu convido a todos vocês a conhecerem algumas apresentações que a gente realiza aqui na escola. Uma das coisas importantes dentro do curso de Processos Fonográficos é que os alunos eles atuam diretamente com a gravação da memória da escola. Então, a gente, em todos os recitais dos alunos da Escola de Música, a gente faz com que os alunos de processos fonográficos, eles acompanhem a gravação desses recitais e que eles também participem ativamente disso. Essa é uma maneira deles contribuírem para a preservação da própria memória da escola, né? A ideia desse canal do Onofre Lopes Digital é um pouco isso, né? Não só mostrar o que a Escola de Música tem a oferecer, mas também guardar, né, a produção artística que acontece ao longo dos semestres aqui dentro da escola. E aí a ideia é fazer com que esses alunos do curso de Processos Fonográficos, eles participem dessas gravações. Não só operando câmera de vídeo, fazendo corte ao vivo, ou então fazendo a gravação do áudio, microfonando os instrumentos, fazendo a sonorização dentro do próprio auditório, depois pegando esse material gravado, mixando novamente, né, sincronizando junto com o vídeo e depois colocando esse vídeo para ser estreado, né, no nosso canal do Onofre Digital. O curso também de Processos Fonográficos, ele tem algumas outras disciplinas que eu acho bastante interessante a gente comentar. Uma delas é a Introdução à Eletrônica, né? A gente tem 1 e 2. Na primeira, basicamente, a gente dá um panorama geral a respeito de eletrônica básica para os alunos, né? Basicamente, para eles conseguirem minimamente identificar componentes, placas que eventualmente tenham queimado, enfim, saber o que é um capacitor, o que é um resistor, né? O que é um circuito integrado. E conseguir minimamente identificar alguns problemas ou construir circuitos bastante simples.
E a Introdução Eletrônica 2, a ideia é trabalhar com, por exemplo, linguagem de programação em Arduino e fazer com que o aluno consiga construir uma controladora MIDI básica, né, trabalhar com essa parte de automação. Mais específico para as questões de música, né? Ou construir algum instrumento musical, algum tipo de instrumento MIDI que você possa, enfim, interagir com os sintetizadores. Então essa é a ideia da Eletrônica 2. Junto com isso, a gente tem também uma disciplina voltada para o aluno conhecer um pouco sobre síntese sonora e sobre MIDI, né? Então a gente entra um pouco na área de produção musical. E outra parte interessante a respeito do curso de processos aqui na Escola de Música é que nós somos um curso que estamos dentro de uma escola de música. Então, a Escola de Música, ela tem um universo de grupos musicais acontecendo. Então, aqui a gente tem curso de música erudita, curso de música popular, tanto em nível técnico, quanto projetos de extensão, como em graduação, licenciatura e bacharelado, e também em pós-graduação. Atualmente a gente tem um curso de mestrado em música. E aí o que acontece é que a gente tem uma quantidade enorme de grupos musicais, né, e formações diferenciadas. Então tem formações tanto da música erudita quanto da música popular, que podem ser exploradas por esses alunos do processo fonográfico. Então a ideia é que eles tenham contato com uma quantidade grande de possíveis grupos, né, diferentes tipos de grupos musicais, e eles possam aprender, né, a trabalhar com sonorização e com a parte de gravação dessas diferentes tribos, né, dentro da música. Recentemente a gente está agora lançando um selo musical aqui pela escola, é um projeto de extensão de uma professora da Escola de Música, e esse selo ele está diretamente ligado à turma de processos fonográficos. Então a ideia do selo é fazer com que os próprios alunos gravem os artistas que vão ser lançados ao longo do selo. O selo ele tem 4 subdivisões que estão relacionadas a gêneros musicais. Então a gente tem um selo mais voltado para a música erudita, um selo mais voltado para a música instrumental brasileira, jazz, um outro mais voltado para essa música regional, para essa música cultural, folclórica, e o último selo para uma música mais popular, cantada, né, mais tradicional, voltada para a questão da canção, né. E aí cada um desses selos a gente tem convidado curadores para trabalhar ao longo de um semestre, e aí a gente envolve outras disciplinas aqui do curso de música, tanto da licenciatura quanto da graduação, ou às vezes até do curso técnico, junto com o pessoal de processos fonográficos, para a gente tentar alavancar esse selo, colocar as gravações nos principais veículos, né, de streaming que a gente tem hoje no mercado. Aqui na Escola de Música a gente tem alguns grupos que a gente chama de grupos estáveis, né? Esses grupos que são formados em geral por conta de projetos de extensão, e boa parte deles é formado por professores que também convidam alguns alunos para poder participar desses grupos. Então a gente tem duos, trios, quartetos, quintetos, né? A gente tem uma big band, que é a Jerimum Jazz, que também é formada por alunos, né? Tem processo seletivo para poder entrar na big band. E a gente tem a Filarmônica da UFRN, que também é composta por alunos. E esses grupos estáveis, não todos, mas alguns deles, especialmente a Jerimum Jazz e a Filarmônica da UFRN, eles têm uma agenda de programação bastante constante ao longo do ano, né? Então a Filarmônica, por exemplo, ela faz pelo menos um concerto por mês, aos sábados. É um concerto duplo, né? Que são 2 horários, um às 18 horas, outro às 20 horas, e esses concertos, todos eles são transmitidos pelo canal Onofre Lopes Digital. E em todos esses concertos, de alguma maneira, a gente tem a participação de alguns dos alunos do curso de processos fonográficos. A Big Band, ela até o ano de 2019, ela também tinha uma programação regular. Praticamente todos os meses a gente tem uma programação chamada Big Series, onde a Jerimum ela convida alguns outros grupos e depois ela faz um encerramento ou mesmo toca junto com esses grupos.
E depois, por conta da pandemia, a Jerimum ela foi obrigada a trabalhar apenas de forma remota, né, de forma online. E agora, no ano de 2022, ela está retomando os ensaios e muito provavelmente no segundo semestre a gente começa de novo com a série da Big Series. A Big Series ela acontece normalmente às quintas-feiras, na parte da noite, aqui no Auditório Onofre. E a gente, em geral, ou faz a transmissão ao vivo do concerto, ou a gente grava e depois trabalha essa gravação e solta no Onofre Lopes Digital essas gravações da Big Series. A Filarmônica, em geral, aos sábados, quando tem concerto, a gente faz a transmissão ao vivo e depois a gente pode trabalhar esses concertos, né, como uma matéria para os alunos conseguirem pegar a gravação e mixar a orquestra, fazer esse trabalho um pouco mais de mixagem e depois edição de vídeo dos concertos para poder deixar o concerto com tamanho menor, né, sem a parte dos intervalos, mas em geral a Filarmônica, todos os concertos aqui eles são transmitidos e a gente pode conferir isso aqui no Onofre Lopes Digital. Dos grupos estáveis também, a gente está convidando, né, os grupos estáveis aqui da UFRN a começarem a participar da gravação de álbuns, né, por conta do selo, né. Então agora a gente está começando a agitar isso aqui com os alunos, deles participarem junto com esses grupos na gravação de alguns EPs que vão ser lançados. E aí a vantagem é essa, a gente tem grupos de todo tipo de formação, então a gente tem uma orquestra de clarinetes, a gente tem uma orquestra de trombones, a gente tem o grupo Potiguares, né, que tem trompete, trombone, trompa, tuba, bateria, percussão, né? Então são formações bastante diversas, com um repertório bastante diverso, tocando desde arranjos de música popular, de choro, de jazz, de música nordestina, né? Então é um repertório bastante variado e bastante rico. E isso é uma das coisas muito legais que os alunos têm a oportunidade de presenciar, justamente porque o curso está dentro da escola de música, né? Então a gente tem literalmente um laboratório vivo dentro da escola, onde a gente pode brincar e aprender essa parte de gravação e sonorização. Uma outra coisa que é legal a gente comentar é que o pessoal de processos fonográficos, eles trabalham basicamente voltados para a questão da produção artística no sentido de produção da gravação do fonograma. Os grupos, como eles têm, a gente está dentro da escola de música, em geral, a produção musical é feita pelos próprios grupos, né? Então, os próprios grupos, eles trabalham o ensaio, eles se arregimentam e eles resolvem as questões musicais. Esporadicamente, os grupos, eles pedem alguma orientação, né, dos profissionais, né? Como está soando durante a gravação, se toca mais isso ou mais aquilo. Mas é um trabalho que acontece um pouco mais esporádico. Em geral, a parte de produção musical ela é feita internamente dentro dos grupos e às vezes tem um músico, né, que é convidado para poder cuidar dessa parte, né, de observar durante os ensaios o que funciona mais, o que funciona menos, como é que as questões musicais podem ser resolvidas. Em particular, em algumas gravações com a Filarmônica, junto com os alunos, eu tenho começado a treinar um pouco os alunos a trabalhar um pouco essa interação entre gravação e a parte artística da orquestra. Então, quando a gente grava a sinfônica, não apenas como registro, mas quando a gente grava a orquestra pensando numa gravação de uma música como onde eu vou fazer vários takes, né? Em geral, eu começo a ensinar os alunos a acompanhar junto com a partitura, a conhecer previamente a música, caso ela já seja uma música conhecida, já tenha outras gravações, né? Ou seja, a gente faz um trabalho prévio com os alunos, tipo, olha, vamos ouvir essa gravação, vamos ouvir essa obra, conhecer esteticamente um pouco essa obra, para a gente começar minimamente, quando o maestro está tocando, a gente saber se as coisas deram certo ou deram errado, porque muitas vezes o maestro está focado em algumas coisas específicas a respeito da regência, da entrada dos instrumentos naquele trecho musical,
e a gente, fazendo a parte da gravação, a gente consegue ouvir coisas que não necessariamente o maestro consegue ouvir. Esse é um trabalho à parte, né? Esse é um trabalho que está começando a ser desenvolvido dentro do curso, e que, em geral, não são todos os alunos também que se interessam por isso, mas para aqueles que se interessam, às vezes rola da gente conseguir fazer um pouco desse trabalho durante as gravações, acompanhar a partitura, trabalhar junto com o maestro, isso daqui poderia ser melhor, isso daqui não foi muito sincronizado, ou então desafinou aqui nesse trecho, vamos gravar de novo esse take. E depois eu tenho feito com alguns alunos, da gente pegar esses takes, a gente vem para o estúdio, e a gente avalia de novo os takes, tem as marcações na partitura, normalmente tem uma lista de bons takes, a gente ouve de novo esses takes, e aí a gente faz a edição, né, da gravação. Então a ideia é proporcionar também um pouco disso para os alunos. Não são todos os alunos que se interessam por esse tipo de trabalho, mas para aqueles que têm esse interesse, é uma das coisas legais que a gente consegue fazer aqui dentro da escola de música também. Outra coisa bacana de comentar é um pouco do perfil de aluno que, em geral, aparece aqui para a gente. O curso é um curso técnico, e ele é um curso técnico que ele é tanto concomitante quanto sequencial. Isso significa que alunos que estão matriculados no ensino médio, eles podem cursar o curso de processos fonográficos. Entretanto, desde que eu estou aqui na escola de música, ou seja, desde 2019, eu até o momento nunca tive nenhum aluno que fosse concomitante. A grande maioria dos nossos alunos, eles são alunos sequenciais, ou seja, alunos que já terminaram o ensino médio e que eles resolvem entrar no curso técnico. É muito comum também nós temos alunos que já cursaram alguma graduação. O aluno já tem algum tipo de graduação, às vezes em outra área, às vezes graduação em música. Eu tenho alguns alunos que estão cursando mestrado, às vezes em outras áreas, às vezes na área de música, e resolvem entrar no curso técnico de processos fonográficos. Não é exigido que os alunos conheçam um instrumento musical, que eles toquem um instrumento musical. Isso não faz parte do processo seletivo para poder entrar aqui dentro do curso de processos fonográficos. Mas, avaliando, né, o histórico dos alunos que já passaram pelo curso, a grande maioria toca algum instrumento. Ou toca profissionalmente, é músico de alguma banda musical, e eles procuram o curso justamente para poder conseguir produzir a sua banda, melhorar as questões técnicas da sua banda, e depois, né, obviamente, trabalharem como profissionais dentro dessa área. Então a gente tem uma quantidade grande de alunos que são músicos, que não necessariamente são músicos de formação, né, que tiveram algum tipo de formação tradicional de música, mas em geral que pelo menos tocam algum tipo de instrumento. Depois, quando você entra no curso técnico de processos fonográficos, a gente tem algumas disciplinas para poder cumprir a carga horária, né, do curso. Nós temos algumas disciplinas que podem ser feitas em qualquer disciplina da escola de música. Então é muito comum que os alunos, por exemplo, eles peguem disciplinas como piano complementar, instrumento complementar, ou então arranjo ou harmonia funcional, algo parecido com isso, para poder ajudar nessa formação, né, desse profissional, não só conhecendo a parte técnica de áudio, mas também conhecendo um pouco mais da parte, se aprofundando mais na parte musical, né? Eu dou uma disciplina na graduação que chama gravação musical. Gravação musical, a ideia é a gente dar um panorama geral a respeito do processo de gravação, né? O que acontece dentro do estúdio, não só dos profissionais que atuam, mas das tecnologias que estão por trás e dos resultados que você consegue obter com essa tecnologia. Em geral, eu vejo muita vontade dos alunos que são musicistas em conhecer essa questão técnica do áudio. Principalmente porque eles passam por isso o tempo todo. Eles vão fazer uma apresentação em festa de casamento, né, vão tocar no bar da esquina. E aí eles ficam completamente perdidos, porque o som não fica bom, aí não sabe que microfone que seria o melhor para ele comprar para o instrumento dele, aonde ele coloca o microfone para sair um som melhor,
Qual a diferença entre gravar e sonorizar? Por que na sonorização o som sai de um jeito e na hora de gravar o som é totalmente diferente, né? É diferente colocar o microfone no instrumento para gravar ou para sonorizar? Quer dizer, eles têm essas dúvidas. Não só isso, hoje em dia a tecnologia permite a qualquer um literalmente montar um home studio em casa. Então basta você ter um laptop e uma placa de áudio e um microfone e você grava, né? E você produz música, você faz coisas. Então tem muitos alunos que também têm esse interesse, né? De conhecer esse básico do home studio, o que ele precisa para ele conseguir se gravar ou gravar os amigos. Os técnicos aqui da escola de música, né, Valdécio e Paulo, que atuam diretamente no estúdio, eles estão o tempo todo em contato com os alunos e disponível com os alunos. E aí é muito legal porque uma coisa é eu dar uma aula a respeito de determinadas coisas, e depois a outra coisa é eu pegar os alunos e falar assim, olha, vai ter um recital tal dia, eu não posso estar nesse recital, converse com o Paulo e com o Valdécio e ajudem eles, né? E aí o que acontece é essa sinergia entre eles, né? Então, Paulo e Valdécio são os caras que estão coordenando aquela gravação e os alunos entram como auxiliares para poder, o que eu preciso fazer? Preciso esticar o cabo ali, precisa puxar energia para cá, precisa fazer tal coisa, chega para mim se está chegando o som, monta uma sessão e já começa a montar a sessão para a gente começar a gravar isso aqui. Quer dizer, então tem essa dinâmica, né? Dessa logística que envolve uma série de processos, desde puxar energia, né, para os amplificadores, e minimamente olhar o palco, se o palco não tem cabo que alguém pode tropeçar, que acertar a questão dos cabos. Então é uma outra vivência que não necessariamente eles vão conseguir aprender isso em sala de aula, mas eles vão conseguir aprender com os técnicos, que têm uma visão muito mais do dia a dia do processo do que necessariamente aquelas questões conceituais do que você tem que falar isso ou falar aquilo, né? Ensinar X ou ensinar Y, quer dizer, a resposta dos técnicos em relação aos alunos é uma coisa muito mais prática do dia a dia. Precisamos resolver isso daqui, faça isso, faça aquilo, né? Bom, o estúdio que a gente está aqui agora é o Estúdio Ritornello. O Estúdio Ritornello, ele é oficialmente um laboratório de pesquisa aqui da Escola de Música. Ele é um estúdio sala de aula, né? E ele é o estúdio que atende todas as demandas aqui da escola. Os nossos técnicos são técnicos do estúdio e o estúdio está diretamente conectado ao auditório Onofre Lopes. Não no sentido físico, onde eu possa da sala de controle gravar coisas, mas todos os equipamentos que tem aqui no estúdio, eles são disponibilizados também para o auditório Onofre Lopes quando é necessário. E o auditório Onofre Lopes acaba sendo uma extensão do estúdio, porque a gente faz muita gravação ao vivo, direto no auditório Onofre Lopes, e depois a gente vem mixar aqui no estúdio. No auditório a gente tem mesa digital, né, uma mesa da Yamaha digital, tem caixas de som, sonorização da JBL, e todo o equipamento de microfones, cabos, essas coisas que a gente tem disponível aqui no estúdio, eles também são colocados à disposição dentro do auditório Onofre Lopes digital. O digital não, o Onofre Lopes mesmo. Aqui no Estúdio Ritornello, a gente tem a sala técnica e a sala de captação. Dentro da sala técnica, a gente tem 7 estações MEC, que é o número de alunos que entram por ano aqui no curso de processo fotográfico, são 7 alunos por ano. Então, cada aluno tem uma estação onde ele consegue ter, né, um teclado controlador, tem o software de edição, ele consegue fazer gravação, mixagem, aquilo que ele precisar dentro dessa estação. E ele sempre pode usar também a máquina principal aqui do estúdio, que está conectada com a parte de captação. Fora isso, a gente tem alguns instrumentos aqui no Estúdio Ritornello, tem uma bateria, tem amplificador de contrabaixo, tem teclado, tem amplificador de guitarra, enfim, a gente tem à disposição toda a parte de backline, né, necessário para poder fazer acontecer ensaios, apresentações, recitais, gravações e todo esse tipo de coisa. E depois a gente tem algumas outras mesas menores, né, mas digital também, da Behringer e da Yamaha, em que a gente usa de maneira móvel, tanto como placa de som para fazer gravação, como material para poder fazer sonorização também. E tem algumas caixas amplificadas, enfim. O estúdio é o que é a área onde a gente consegue prover, né, toda essa parte de sonorização e gravação para o resto da escola de música.
Não, deslocar esses equipamentos significa literalmente eu e os alunos e os técnicos, a gente coloca nas costas, coloca no nosso carro. Às vezes a gente tem a disponibilidade, à disposição o ônibus da universidade que transportam os músicos e a gente consegue carregar esses equipamentos. Mas dependendo do projeto, dependendo das coisas que a gente precisa fazer, é a gente mesmo que carrega, que monta e que faz a coisa acontecer. O grande barato acho que é esse, quando você tem um curso, né, quando você tem alunos envolvidos dentro do processo. Em geral, os alunos eles têm muita disponibilidade, eles têm muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Eles têm muita vontade de colocar a mão na massa. E aí quando você disponibiliza isso para eles, quando você dá essa responsabilidade que eles precisam resolver e eles precisam atuar e eles precisam puxar o cabo e eles precisam fazer essas coisas, em geral eles respondem muito bem. Inclusive as melhores experiências é quando eu não estou presente, porque quando o professor está presente, ele sempre, professor, e agora o que eu faço? Quando eu não estou presente, eles precisam pensar no que eles precisam fazer para as coisas acontecerem. Então, às vezes, de propósito, eu não apareço. Eu falo assim, gente, não vou poder, vocês se virem aí. Que é para justamente os alunos eles terem essa prática deles terem que desenrolar as coisas, e carregar, e montar, e desmontar, e fazer a coisa acontecer. Que ou você monta e você faz tudo, ou então simplesmente não acontece. O problema é que as pessoas ficam mal acostumadas nesse sentido de você ter o técnico, né? Então, quando você tem o técnico, é responsabilidade do técnico fazer esse tipo de coisa. Tipo, ele que se vire para fazer isso. Aqui aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu tenho muita proximidade com os técnicos. Porque é uma característica minha, né? Eu fui técnico, né? Eu trabalhei com isso. Eu era o cara que ficava atrás da mesa e que, se eu não fizesse, as coisas não aconteciam. Então, eu tenho um pouco dessa coisa, tipo, não consigo ver as coisas não acontecendo, eu preciso fazer. E aí, em geral, acho que isso meio que chama a atenção dos alunos, né? Tipo assim, o professor põe a mão na massa, o professor não é aquele professor que cruza os braços e, né? Então aí isso traz um pouco desse ânimo, né, para eles tentarem fazer a coisa acontecer, né. E às vezes eu chamo muita atenção deles, tipo, às vezes eu vejo os caras montam um negócio, fica todo mundo parado olhando para a cara do outro e fala assim, escuta, tá pronto para gravar? E aí? Não sei. Então bora lá, o que tá faltando? Precisa montar tal coisa. E não montou ainda por quê? Né? Trazer um pouco dessa dinâmica que as coisas precisam acontecer, e isso é muito da nossa profissão. A nossa profissão primeiro, as coisas são sempre de última hora. Você nunca tem tempo hábil para fazer a maioria das coisas, é tudo na correria. Então você precisa desenvolver essa esperteza dos alunos, né, de sacarem as coisas que estão faltando, que precisam ser resolvidas. E não tem puxar a extensão é tão importante quanto pilotar a câmera ou quanto estar atrás do Pro Tools gravando alguma coisa. Porque o importante é microfonar. Não, o importante é puxar a energia, porque se você não puxar a energia, o cara não vai ligar o equipamento dele e não vai ter gravação, né? Então tem que puxar a extensão com a mesma importância que você coloca, né, posiciona o microfone ou escolhe o microfone para colocar no instrumento. Quando eu dou a aula de introdução à gravação e edição de vídeo, eu ensino iluminação básica. Então, key light, fill light, backlight. E depois eu falo um pouquinho sobre iluminação de palco para poder mostrar, né? Tem um refletor X, Y, Fresnel, acerta foco, elipsoidal, moving light, mas é muito mais teórico do que necessariamente prático, mesmo porque a gente não tem nem o equipamento e a gente não tem o profissional, porque isso é uma das coisas que eu comento. Para a gente conseguir falar sobre luz aqui, eu preciso de um profissional de luz. E tendo o profissional de luz, que é esse cara que ele vai descer a vara cênica, ele é o cara que vai conseguir fazer isso. Eu não tenho como colocar uma escada para ficar afinando luz com um aluno, né? Isso não tem, é totalmente contra a segurança. Então a gente não fala nada sobre essa questão de luz. Aí a gente tem os terceiros que são contratados, aí quando eles fazem uma iluminação bacana, a gente tem uma imagem boa. Caso contrário, a gente está refém da iluminação básica do teatro. O que a gente precisa melhorar na universidade é a gente ter mais flexibilidade para conseguir trabalhar com contratação de determinados profissionais, de determinadas áreas. Então, assim, óbvio, tem que ter concurso, disponibilidade para todo mundo, tem que ser
aberto, tem que ser com transparência, eu concordo plenamente. Mas hoje o que a gente vive de realidade na universidade é que as verbas estão cada vez menores. Então a gente está cada vez com um orçamento mais apertado. Isso significa que contratar um profissional, ou seja, contratar um servidor para poder fazer isso, por exemplo, aqui no estúdio a gente tem 2 técnicos. Então a gente tem 2 técnicos que atendem não só o estúdio, mas o auditório Onofre Lopes. Então qualquer coisa relacionada à sonorização que a gente precisa, a gente tem esses 2 técnicos, né? Eles estão lá à disposição para fazer qualquer coisa. Eu gostaria de ter esse profissional também de iluminação, né? Da mesma maneira que eu tenho o profissional que resolve as questões de áudio, eu gostaria de ter o profissional que também resolveria as coisas de luz, por exemplo. Então, sim, a partir do momento que eu acho que, no final das contas, a dinâmica da universidade é um pouco essa. A gente precisa primeiro criar necessidade, para depois a universidade falar, tá bom, realmente a gente precisa. Então, se eu tiver simplesmente o técnico da iluminação, eu acho que talvez as pessoas não dessem o devido valor para ele, mas agora que eu tenho um curso, agora que esse curso tem alunos que estão envolvidos e que eles gravam as atividades da escola e que as atividades da escola são mostradas ao público em geral, os próprios, né, a própria comunidade da escola olha e fala assim, poxa vida, tá tão legal, só que olha como a iluminação é ruim. A iluminação é ruim, porque agora que a gente tem câmeras boas, agora a gente conseguiu um equipamento bacana de vídeo, agora a gente começa a ver o ponto fraco, e o ponto fraco é justamente a iluminação. Então, vamos resolver a iluminação? Vamos. O que a gente precisa de equipamento? Não só equipamento, precisamos de equipamento, precisamos de um técnico. Né? A partir do momento que eu tenho esse técnico, pronto, agora eu consigo, de alguma maneira, dar aula sobre iluminação, porque eu tenho alguém que me resguarde na hora de fazer as coisas acontecerem e o cara consegue fazer a coisa acontecer. E aí o aluno, quando ele for pedir alguma coisa, ele tem com quem conversar, ele tem, né, como chegar para um técnico de luz aqui da universidade e propor isso. Então, eu não sei, eu acho que essa é uma visão, eu não tenho certeza se essa é a melhor visão ou não, mas eu vejo aqui, por experiência dentro da escola de música, todas as vezes que a gente criou a necessidade, a reação veio. Não é? Então, quando eu comecei a gravar as coisas para o auditório Onofre Lopes, se você pegar as primeiras gravações do Onofre Lopes, eu cheguei a fazer gravação com webcam, né? A gente não tinha câmera de vídeo, né? E aí, vai com a webcam mesmo, eu vou deixar de registrar alguma coisa, eu vou deixar de mostrar alguma coisa legal, porque eu não tenho equipamento, eu não tenho essa visão. Então, assim, vai de webcam. O que a gente podia melhorar? Pô, se tivesse uma câmera de vídeo seria legal. Consegui uma máquina fotográfica, então vamos tentar com a máquina fotográfica. A máquina fotográfica resolveu parcialmente o problema. Vamos então comprar uma câmera de vídeo de verdade. Aí a gente conseguiu pegar uma carona e compramos 3. Né? Então a gente consegue fazer agora corte ao vivo, temos 3 câmeras e tal. Então a gente tem agora um equipamento profissional, mas agora a gente está com um problema que é a iluminação do Onofre Lopes tá deixando a desejar, precisamos de uma iluminação mais legal. Beleza, então agora vamos correr atrás da iluminação. Então a gente está nesse processo agora, né? A gente está criando as demandas e uma vez que você cria a demanda, você consegue justificar a solução. Porque às vezes a gente não tem como justificar, por que vocês querem um profissional de luz, né? Não basta acender a luz aí do auditório, já está bom, já dá para fazer a apresentação. É porque agora a gente está criando uma demanda diferente e essa demanda está mostrando para as pessoas, poxa, os caras têm, né, a possibilidade de fazer produções muito maiores, muito melhores. O que está faltando para eles? Está faltando isso, então vamos correr atrás disso. Então acho que essa é a dinâmica que eu vejo dentro da universidade. Na verdade, a gente tem um editor de vídeo na escola. Esse editor de vídeo, ele apareceu justamente por conta dessa necessidade, da gente começar a trabalhar com produções audiovisuais para diversas coisas, não só para o curso de processos fonográficos, mas para divulgação de eventos da própria escola, né? E aí a gente conseguiu um editor de vídeo que era um servidor que estava disponível, ele tinha entrado justamente, eu acho que ele entrou para a TVU, alguma coisa assim, e ele acabou sendo alocado aqui para a escola de música. Então hoje nós temos um editor de vídeo. A gente tem o departamento de eventos, por exemplo, que trabalha com a parte de programação gráfica. Então, por exemplo, o logotipo do auditório Onofre Lopes digital foi feito por uma bolsista dessa área de eventos.
O logotipo do Ritornello também foi feito por essa bolsista. O atual logo da Escola de Música também foi feito por essa bolsista. Quer dizer, então a gente tem né, quando se cria a necessidade, quando né, a gente percebe que a gente precisa desse profissional, é o momento que a gente tem para justificar e conseguir a contratação dessas pessoas. Então, a edição de vídeo, a gente tem um profissional. A gente não tem ninguém, a gente não tem cameraman, né? A gente não tem cinegrafista. Mas aí a gente se vira né, com os alunos e com os próprios técnicos aqui da escola. Mas edição de vídeo tem, e o que a gente realmente está faltando é um iluminador. Nós precisamos de um iluminador rápido. Bom, eu selecionei uma lista com algumas produções que a gente faz aqui na escola, mas todos estão convidados a assistir, né, as apresentações que estão dentro do Onofre Lopes Digital, né? A gente já tem um número considerável de vídeos, de recitais, apresentações, mas eu separei algumas que eu achei bastante interessante e que eu acho legal não só por conta do curso de processos fonográficos, mas por conta também de algumas outras disciplinas que a gente tem no curso técnico de música e que também acontecem no bacharelado e na licenciatura e que acabam influenciando bastante os alunos, né? A gente tem algumas disciplinas que são voltadas para a questão de produção artística, né, dentro da escola. E aí alguns alunos, eles tomam um pouco de gosto por isso e eles acabam contratando profissionais externos para poder fazer a iluminação, por exemplo, do seu próprio recital. Ou eles criam, de alguma maneira, algum tipo de artifício que consiga deixar um pouco mais interessante, né, o recital deles. E aqui eu queria mostrar para vocês 2 recitais que eu acho bastante legais aqui da escola. Um deles é do Jonatas Meirelles, é um cantor. O Jonatas é um cara que navega tanto na música popular quanto na erudita. E o recital dele, ele contratou uma equipe não só de filmagem, como o pessoal que fez a parte de iluminação. E aí a gente percebe o cuidado, né, desses alunos com as apresentações, porque a apresentação dele acaba sendo um cartão de visitas, né, ou enfim, um portfólio que ele está montando do seu repertório e da sua vida artística. Então esse é um recital muito bonito do ponto de vista estético e do ponto de vista musical. É recital de piano e voz, o Jonatas canta muito bem, são canções francesas, e ele tem todo um tratamento visual da imagem e da iluminação que eu acho que merece atenção e merece ser conhecido. Um outro recital que eu destaco, que eu achei muito bacana, é o recital da Fernanda, que ela é uma clarinetista de música erudita. O repertório dela, que ela escolhe, é fantástico, são só músicas brasileiras, compositores brasileiros para clarinete, solo e clarinete e piano. E de novo, né, ela tem um pouco dessa preocupação com o visual do recital, e aí ela monta alguns quadros e deixa pendurado alguns quadros que remetem às questões nordestinas de fundo no recital, e isso traz uma ambiência muito bacana, né? Então é bem diferente você ouvir o recital dela assistindo as imagens e vendo esse cenário muito bem produzido, inclusive elementos no palco, elementos em cima do piano, né, que remetem à cultura nordestina. E isso tem tudo a ver com o repertório que ela escolhe, né, de música brasileira. Uma outra característica interessante aqui da escola, que eu acho que vale a pena a gente falar em relação à questão né, dessa lista de repertório que eu escolhi para vocês darem uma ouvida, é que a escola acaba trazendo, né, à tona determinadas músicas e determinados compositores que, de uma certa maneira, eles não têm uma visualização muito grande, não só pela mídia, mas às vezes até pela própria academia, né? Então, por exemplo, recentemente a gente acabou de fazer 2 concertos em homenagem a um compositor que é um pianista, Amaral Vieira, né? Eu selecionei a primeira apresentação, onde tem algumas peças de piano e peças com grupos de câmara, que eu acho que são bastante interessantes, né? Então, é uma maneira da gente ajudar a preservar a memória também desses compositores, não só estreando peças inéditas, mas também trazendo algum tipo de conhecimento ao público de compositores que eventualmente não teriam um alcance tão grande.
E isso eu acho, é uma das coisas mais legais da gente estar dentro de uma escola de música, dentro de uma universidade pública, onde é nossa função trabalhar e resgatar essa memória e preservar essa memória da cultura brasileira. Uma outra peça que eu achei bastante interessante mostrar para vocês é quando começou a pandemia em 2020, a Orquestra Sinfônica daqui da UFRN, ela simplesmente parou de ensaiar, né? Então todo mundo ficou em casa e aí muitas aulas, né? Quando a gente começou o período remoto de aulas durante a pandemia, os grupos eles ficaram bastante penalizados, né? Porque você não conseguia mais fazer ensaios presenciais, era extremamente complicado essa relação. E a gente não queria deixar a orquestra simplesmente parar, né? Os alunos simplesmente não terem o trabalho deles. Especialmente porque praticamente todos os alunos da Filarmônica são bolsistas, né? A gente tem bolsa de extensão para que esses alunos consigam vir para a escola, ensaiar, enfim, dedicar o seu tempo à Filarmônica. E aí a gente começou um trabalho que foi uma experiência bastante interessante, que era a de tentar fazer os alunos gravarem coisas em casa, individualmente. E isso é um trabalho complicado para uma orquestra, né? Porque a essência da orquestra é você tocar em grupo, você tocar com as pessoas, né? Os seus pares do seu lado, né? Você afina o instrumento porque você ouve o seu vizinho, a nota afinada dele, e você tenta, né, fazer a sua nota ficar afinada. E a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E a primeira experiência que a gente fez foi um trechinho muito pequenininho do quarto movimento da Quinta de Beethoven. Foi meio que um esquenta para esse pessoal, mas depois a gente pegou uma música dos Beatles, fizemos um arranjo para a orquestra e uma banda daqui de Natal, que chama Mad Dogs. E aí todo mundo gravou em casa e eu fui responsável por tentar juntar né, todo mundo e tentar dar uma certa unidade para a coisa. E o resultado me surpreendeu. Eu achei que realmente ficou uma coisa muito legal. Esse foi provavelmente um dos vídeos mais assistidos durante a pandemia dentro do canal do Onofre Digital. Ele realmente expandiu barreiras, a gente conseguiu jogar esse vídeo em vários países, né? Quando eu olho o mapa, né, das pessoas que assistiram esse vídeo, a gente tem praticamente gente espalhada pelo mundo inteiro e o resultado ficou muito bacana. E todos os alunos gravaram em casa com metrônomo, sem ouvir seus pares, e mesmo assim a gente conseguiu um resultado bastante interessante. Outros 3 recitais que acho que vale a pena assistir são 3 alunos da música popular, a Raquel do saxofone, o Rodolfo também do saxofone, e a Mônica Michele, que é uma baixista, né, aqui da Escola de Música. Eu estou destacando especificamente esses 3 alunos, mas em geral todos os nossos alunos merecem ser ouvidos, né? Eu só escolhi esses 3 por conta da qualidade técnica deles, especialmente porque eu já os acompanho há quase 4 anos. Então eu conheci esses alunos, né, 3, 4 anos atrás, e hoje eu fico surpreso com a evolução técnica, com a evolução musical desses alunos. Eu acho que merece destaque, são alunos com bastante talento, com muito talento, e que vale a pena ouvir o que esses músicos têm a dizer. O recital de Raquel e de Rodolfo é um recital de saxofone com um grupo musical. Rodolfo é um talento, é impressionante o que esse menino toca. E Raquel e Mônica também são 2 excelentes alunas, improvisadoras. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no que essa galera tem a dizer, porque são músicos que em breve a gente vai começar a ouvir falar dessas pessoas, né? A qualidade musical é muito boa. E é muito legal porque isso acaba refletindo também na questão de gravação e mixagem, porque os alunos eles ficam extremamente empolgados quando a apresentação é muito boa, quando eles se empolgam com a música. Os alunos que fizeram a gravação, eles querem deixar a mixagem o mais legal possível, né, para justamente isso virar também um portfólio para eles. Tem um outro vídeo que eu acho que merece bastante atenção e é legal a gente conhecer, que é o vídeo do professor Ezequias Lira.
Ezequias Lira, ele acabou de fazer, esse é o vídeo de conclusão do pós-doutorado dele, onde ele fez pesquisa com a questão de ritmos e a linguagem, né, da música nordestina, e ele trouxe 2 músicos de Caruaru para o acompanhar. O Ezequias, ele toca violão de 8 cordas, viola, caipira e alguns outros instrumentos de corda. E tocando arranjos, né, de músicas nordestinas com zabumba e triângulo. Realmente fantástico, vale a pena conhecer o trabalho e vale a pena conhecer também a pesquisa de pós-doutorado do Ezequias. E por último, acho que vale a pena conhecer a última apresentação que a gente tem, que a gente conseguiu gravar da Jerimum Jazz, foi justamente o concerto de Ano Novo, né, de 2021. A gente já estava, né, com a pandemia parcialmente controlada, as pessoas já estavam vacinadas, a gente conseguiu trazer os alunos aqui para a escola de música e a gente conseguiu fazer uma apresentação sem público, né, só gravada para poder apresentar depois pelo Onofre Lopes Digital com a Jerimum Jazz, né? Então essa é a gravação mais recente que a gente tem da Jerimum, eu acho que vale a pena conferir. Tem um repertório variado, mas que dá um panorama geral de como é que é a nossa Big Band aqui da Escola de Música da UFRN.